E se uma bebida fermentada super antiga pudesse ser uma nova peça no quebra-cabeça contra uma das doenças mais temidas no nosso tempo? Nesta análise, a gente vai mergulhar na ciência que está começando a conectar o kefir com a saúde do cérebro e a doença de Alzheimer. Para a gente entender por que essa pesquisa é tão importante, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do desafio que é o Alzheimer hoje em dia. Pensa um pouco nesse número, 150 milhões. Essa é a projeção de quantas pessoas no mundo inteiro vão viver com a doença de Alzheimer até 2050. É, sem dúvida, uma crise de saúde global. É uma doença que, aos poucos, vai roubando as memórias, a independência e, no fim, a própria essência de uma pessoa. E o que é mais assustador é que, até hoje, não existe uma cura. E é exatamente por isso que a ciência está buscando respostas em lugares, digamos, inesperados, bem além da medicina convencional. E é aqui que a história fica realmente fascinante. As pesquisas mais recentes estão nos levando para longe do cérebro e chegando num lugar que a maioria das pessoas nem imaginaria. Parece estranho, né? Mas os cientistas estão investigando uma conexão poderosíssima conhecida como eixo intestino-cérebro. Pensa nisso como se fosse uma superestrada de mão dupla conectando nosso sistema digestivo diretamente ao nosso cérebro. Esse diagrama aqui mostra bem como isso funciona. Quando o intestino não vai bem, numa condição que os cientistas chamam de disbiose, o problema não fica só por ali. Isso pode disparar uma reação em cadeia, uma inflamação que viaja pelo corpo e chega até o cérebro, causando danos sérios. Por outro lado, quando o intestino está saudável, ele age como um verdadeiro guardião. Ajuda a fortalecer o sistema imunológico, produz vitaminas essenciais e, no fim das contas, ajuda a proteger nosso cérebro. Então, se o nosso intestino é tão importante assim, o que a gente pode fazer para mantê-lo saudável? Bom, é aí que entra o nosso ator principal de hoje, o kefir. Mas olha, não é só um iogurte de bebê. O kefir é um verdadeiro ecossistema vivo cheio de bactérias e leveduras benéficas. E é essa comunidade única que está deixando os cientistas tão animados. Durante o processo de fermentação, esses micro-organismos trabalham sem parar produzindo um monte de vitaminas, aminoácidos e outros compostos que funcionam como um combustível de alta qualidade para os nossos neurônios. Ok, tudo isso é muito interessante, mas a grande pergunta é: existe alguma evidência de verdade que o kefir pode ajudar no caso do Alzheimer? Vamos ver o que a ciência tem a dizer. As evidências mais fortes vêm de uma revisão sistemática. Isso é, basicamente, um estudo dos estudos. Os pesquisadores pegam os melhores trabalhos sobre um tema e juntam tudo para ter uma visão mais ampla do que se sabe até agora. E essa revisão analisou 7 estudos bem importantes, a maioria com modelos animais, mas incluiu também um ensaio clínico com pacientes humanos. E o resultado, de ratos e moscas até humanos, mostrou um padrão bem consistente. O kefir parece melhorar tanto a função cerebral quanto a capacidade de movimento. E aqui vem o dado talvez mais impressionante. No estudo com humanos, os pacientes com Alzheimer tiveram uma melhora média de 28% nas suas pontuações cognitivas depois de só 90 dias. Isso é de fato muito significativo. E a nível celular, lá dentro do cérebro, parecia que o kefir estava fazendo uma verdadeira faxina. Ajudou a reduzir o acúmulo daquele lixo tóxico associado ao Alzheimer e também diminuiu a inflamação. E tudo isso se traduziu em melhorias reais na vida das pessoas. Elas demonstraram avanços na memória, na capacidade de resolver problemas e até mesmo na linguagem. Certo, então, o que tudo isso quer dizer? Todo mundo deveria começar a beber kefir agora mesmo? Bom, vamos analisar com calma essa promessa e esse potencial. É muito importante manter o otimismo, mas também ter os pés no chão. Os resultados são sim promissores, mas a gente tem que lembrar que grande parte da pesquisa ainda foi feita em animais. Precisamos de mais estudos com humanos para ter certeza. O que essa pesquisa realmente indica é que cuidar do nosso intestino pode ser uma maneira muito poderosa de cuidar do nosso cérebro. A ideia não é uma pílula mágica, mas sim cuidar do corpo como um sistema integrado. Então, embora o kefir não seja a cura definitiva, ele representa uma fronteira nova e muito empolgante na saúde do cérebro. Isso nos deixa com uma pergunta poderosa. Será que o futuro da saúde cerebral pode, de fato, começar no nosso intestino?